Tudo bom? Como vai? Eu quero falar hoje sobre o fundamento que estrutura o pensamento reformado. Convencionou designar, chamar essa condensação, esse quantum de os solas da reforma. Sola Escritura, sola gratia, soli Deo glória, solo Cristo, sola fide. Muito bem. Primeira coisa importante a dizer sobre isso é que nós não podemos abarcar o pensamento reformado a partir dos solas. Sim, note bem, os solas são extremamente importantes. Eles, de certa maneira, estabelecem uma diretriz que revela, expõe, que exterioriza as ênfases do pensar teológico reformado. Aquilo que é fundamental, crucial e essencial. Evidentemente que o pensamento reformado é mais que isso. Os solas não vão estabelecer as balizes e as fronteiras exaustivas do pensamento reformado. O pensamento reformado ultrapassa os solas. E pensar dessa forma é exatamente um reducionismo que tenta, de certa maneira, caracterizar e rotular o pensar teológico reformado, que vai muito além, que tem uma cosmovisão, uma visão de mundo muito mais abrangente, penetrante, com um apelo missional de transformação social, de ênfase dos mandatos culturais, espirituais, sociais, que, como eu disse, perpassam o sola. Mas é importante entendermos o sola como aquilo que traz assim, por assim dizer, as marcas e as fronteiras primordiais, um sine qua non do pensamento reformado. Por isso nós vamos falar um pouco sobre eles, começando pelo sola Escritura. E eu queria ler um texto que eu acredito que fala muito a essa ideia do sola Escritura, que é Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora aqui ele vai dizer como é que a gente entra nesse descanso e foge da desobediência vivendo uma vida obediente, fiel e sincera ao Deus das alianças, ao Deus trino, que tem a sua expressão salvífico, temporal, na pessoa de Jesus, o Verbo encarnado. Né? Então diz assim, porquê, e esse porquê é um porquê junto, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é hábil para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura, sujeito, que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, explícitas, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Para mim, esse texto, ele
estabelece muitos tópicos que vão esclarecer o pensamento reformado concentrado na expressão sola escritura. O sola escritura diz que a revelação de Deus na sua plenitude no livro, nas alianças do Velho e do Novo Testamento, são o caminho executivo, o caminho, a estrutura, a direção, o objetivo material que Deus, aí pensando especificamente na Trindade econômica, na pessoa do Espírito Santo, como CEO da nova aliança, da aliança da graça, usa. Não há uma forma de ser salvo de verdade, não essa salvação estereotipada dentro desse evangelicalismo que nós vemos aí, não há salvação dentro das estruturas da religião e assim sucessivamente, né? Mas é a salvação real, gerada pelo Evangelho, ou seja, pela Escritura, pela Palavra de Deus. E aí o autor aqui vai dizer, ela é viva. A expressão aqui, a estrutura zoe, ela é viva espiritualmente, ou seja, essa vida espiritual que Paulo vai lá em Efésios dizer que nós recebemos por graça, ela é exatamente a Escritura, essa revelação que entra em nossas vidas e gera uma mudança estrutural, uma mudança radical, uma mudança vivificadora ao ponto de Jesus chamar de ressuscitar. Quem ouve a minha voz, glórias a Deus, levanta, ele ressuscita espiritualmente, do mesmo jeito que ressuscitará fisicamente no dia do Senhor. A Escritura é então essa agência executiva transformadora. A Escritura é o ponto de estruturação para uma vida santa, piedosa, cheia de Deus, cheia de sua presença, uma vida missional. Só é possível a partir da Escritura e de um compromisso com sola Escritura. Não há outro caminho, não há outra agência que de fato gere mudança profunda na alma, não gestão de imagem, mas regeneração, conversão e arrependimento para a vida. Só a Escritura promove vida, como o autor diz, só a Escritura é eficiente, só ela pode gerar de fato mudanças estruturais, matriciais, ressignificativa em nossa personalidade, identidade, em nós como sujeito, lidando com essa alienação e clivagem que caracteriza quem somos. Só a Escritura faz isso. Por isso que o autor disse que ela é eficaz. A expressão aqui é energia, ou seja, ela tem energia espiritual, energia do Espírito para gerar essa profunda transformação. E só a Escritura é, de fato, o adubo e todo o material para, de fato, treinar, ampliar e desenvolver o nosso novo ser, a nossa nova identidade. E Paulo vai chamar isso do fruto, carpo do Espírito.
a lavoura que o Espírito vai fazendo e vai apresentar gloriosa diante de Deus. Só a Escritura, só ela é essencial para gerar vocação específica, chamado especial e transformação profunda para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe.